Nós observamos neste texto que a festa de Sukkot ela encerra as três grandes celebrações do mês de Tishrei. Como nos outros dias, nas outras festas, o nome da festa já diz qual é o seu propósito. Essencialmente, ela tem agora significado duplo. Shalom, meus irmãos. Bem-vindo a mais um estudo. Nós temos todos os Shabbats. E hoje nós temos um assunto muito especial que diz respeito à celebração da festa de Sukkot. Nós vamos ver então alguns pontos muito importantes. Vamos começar vendo o texto que nos serve de referência. Nós vamos ler o texto que encontramos em Levítico, capítulo 23, do versos 33 ao 44. Diz assim: Disse o Eterno a Moisés: Diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa de Sukkot do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Eterno ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam outra reunião sagrada. E também apresentem ao Eterno uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Eterno, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Eterno ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do Shabat do Eterno, e fora as dádivas e votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros. E se alegrarão perante o Eterno, o Deus de vocês, durante 7 dias. Comemorem esta festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Comemorem-na no 7º mês. Morem em Sucote durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Bem, nós observamos neste texto que a festa de Sukkot ela encerra as 3 grandes celebrações do mês de Tishrei. Como nos outros dias, nas outras festas, o nome da festa já diz qual é o seu propósito. Essencialmente, ela tem agora significado duplo. O primeiro se relaciona com a colheita de outono. Nós sabemos que nesta época em que no Brasil começa a primavera, em Israel, que está no hemisfério norte, começa a época de outono. E conforme o texto de Levítico ensina, ela é celebrada ao fim da colheita. Em outras palavras, é quase como um dia de ação de graças judaico. O segundo significado da festa é encontrado na ordenança de habitar em tenda, na Sukkah, como um memorial da experiência de Israel no deserto. Parece que certas coisas, se o Eterno não estabelecesse festas para serem de memorial, havia a tendência de ser esquecido. E o Eterno sabe disso porque ele conhece muito bem a natureza humana. Ele sabe que nós temos tendência
de diminuir o valor das coisas à medida que o tempo passa. Ele estabeleceu esta festa, como na realidade podemos observar todas as festas, para que nós não nos esqueçamos de muitas coisas. Nesse caso, é lembrar um aspecto do período de 40 anos que o povo de Israel viveu no deserto. Eles poderiam ter levado muito menos tempo para chegar para a terra que foi prometida, mas por causa do seu pecado, seu desafio ao Eterno, esse tempo, que poderia demorar apenas poucos meses, estendeu-se por 40 anos. Pensem bem o que é 40 anos. Nesse período, todos os hebreus que afrontaram o Eterno morreram no deserto. Aquela geração inteira que saiu do Egito, que viu pessoalmente os sinais acontecerem, eles ficaram sepultados no deserto. Toda aquela geração que agora estava para entrar em Canaã eram seus descendentes. Aqueles que ou eram crianças quando saíram do Egito, ou nasceram durante esses 40 anos. Ou seja, tranquilamente podemos dizer que muitos daquela época que estavam com 40 anos nasceram no deserto. Os que tinham de 40 anos para menos nasceram no deserto. Bem, seja como for, isso é algo que tinha que ficar na mente, na memória do povo de Israel. Porque tudo isso foi ato do Eterno. Então, esse período de 40 anos, que é realmente um tempo muito longo, muitas pessoas ainda não têm isso de idade, muitos dos que estão assistindo. Outros até já passaram e sabem como demora para passar 40 anos. Quantas coisas acontecem nesse período. O povo de Israel teve muitas experiências no deserto. Eles viram o acompanhamento do Eterno em todos os passos. Como ele provia, quando ele precisava de água, ele proveu, quando eles precisavam de alimento especial, porque no dia a dia ele já dava o maná, no dia a dia já havia um milagre, todos os dias, sem exceção, havia um milagre de eles amanhecerem e estava lá o maná. Mas, eventualmente, aconteceram alguns casos em que ele deu algo diferente, como foi o caso das codornizes. Bem, de qualquer forma, são 40 anos, obviamente que nem tudo foi registrado, mas foi muita experiência. Eles estavam no deserto e uma nação, um povo, com uma população realmente que tranquilamente ultrapassava 6 milhões de pessoas, só por milagre mesmo é que eles poderiam sobreviver no deserto. Então, para que o povo de Israel não esqueça, até os dias de hoje, porque já se passaram séculos desde que isso aconteceu, para que fique muito claro na memória, na lembrança do povo de Israel, vamos celebrar Sucote. Então, uma das coisas importantes que nós temos que levar em consideração é não esquecer este aspecto. Já o segundo significado da festa, então, ele é encontrado na ordenança de habitar em Sucá como um memorial da experiência de Israel no deserto. Então, é muito importante nós sabermos disso. Primeiro, então, como nós vimos anteriormente, é lembrar que a provisão do Eterno, quando eles conquistaram a terra, plantaram e colheram. Então, festa de final de temporada de colheitas. Agora, lembrança que habitaram no deserto, não simplesmente habitando no deserto, mas em tendas, em Sucá. Como um memorial de experiência, então. Assim, a obediência do Eterno, nós temos que obedecer isto, todos nós que nos identificamos como messiânicos, não importa quem é realmente judeu de nascimento ou aqueles que, sendo chamados pelo Eterno, aceitaram viver entre os judeus, e isso é previsto na Torá, que aqueles que se sujeitam a viver como judeus devem viver como tal. Então, a celebração de Sucote faz parte também da vida daqueles que aceitaram uma identificação com a descendência de Abraão.
E nesse contexto, então nós temos essa ordenança e antes do dia 15 de Tishrei, nós devemos então começar já a preparação para fazermos da melhor maneira que for possível, da maneira mais correta possível. Então, todos devem atentar para isto. Este ano nós não teremos a construção da nossa sucá aqui na congregação. Mas, de fato, essa ordenança não é para que comunidades façam sucote coletivas, mas que cada família, deve ter a sua própria sucá. Essa é a tradição. Essa, de fato, é a ordenança. Bem, então, tradicionalmente, nós vamos tentar fazer de maneira que seja conforme uma instrução da tradição, porque a Torá não ensina detalhes de como seria esta sucá. Bom, vamos fazer então nas nossas residências isto. Tradicionalmente, as sucotes são feitas de forma rústica, nada de muito elaborado. As paredes devem ser fortes o suficiente para suportar um teto feito com cobertura de folhas. Então, não será uma construção feita de tijolos, obviamente que não, porque tem que ser uma coisa feita de maneira mais improvisada. Então, geralmente, a madeira, pode ser com bambu, pode ser com alguma coisa que dê sustentação, mas que seja algo temporário. Então, se faz uma estrutura, se faz uma cobertura e a tradição ensina que faremos a cobertura com folhas. Em Israel, obviamente, é feito somente com folhas, porque é o mais comum de se ter lá. Então, as folhas de tamareiras e outras palmeiras. Bom, então, como eu disse, quem for fazer, faça uma estrutura que suporte uma cobertura de folhas e deve-se, pelo menos, tomar as refeições sobre a sucá. Então, se não for viável que se possa ter a atividade normal do dia a dia dentro da sucá, pelo menos as refeições, ou pelo menos uma refeição, deverá ser feita dentro da sucá, para nós termos a identificação disto. Ou seja, não é a nossa casa normal, não é a nossa residência, mas uma coisa feita de maneira mais rústica, certo? Suficientemente forte para ficar em pé, mas isso nos remete à condição precária de um acampamento no deserto. Então, nós temos que lembrar disto. Conforme as instruções da Torá, deve-se também providenciar um feixe composto por uma folha de palmeira, preferencialmente aquele miolinho que está brotando uma folha. Parece uma espadinha assim. Né? Então, quando aquela folha está começando a já querer abrir, essa que é a mais recomendada para se utilizar. Obviamente, isso é o mais usual. Nada impede que seja uma outra folha mais nova, assim, já aberta, mas que não seja uma folha velha. Então, começamos com isso daí. Uma folha de palmeira, preferencialmente um broto em formação, um ramo de salgueiro. O que é salgueiro? Salgueiro é o chorão, que nós encontramos em vários lugares da cidade. Então, um ramo do chorão. E o galho de uma planta cheia de folhas pequenas geralmente. Então, essas três vão fazer um grupo, serão unidas. Então, se faz uma amarração. E também nós temos um etrog. Bem, o etrog é uma fruta cítrica da família das cidras, que é típica da região do Oriente Médio. Nós não temos essa planta no Brasil e as que são usadas aqui são importadas. Se não for fácil, não for acessível ter um etrog, bem, podemos utilizar um equivalente, porque a Torá não especifica que seja necessariamente o etrog, mas sim um fruto de uma árvore bela, uma árvore boa. Então, eu costumo usar até, com bastante facilidade um limão siciliano, que ele tem até a mesma aparência, um cítrico. Bem, está mais perto apenas da tradição. Então, este conjunto chama-se lulav. Lulav, em princípio, é a palavra que designa a folha de palmeira, mas costuma-se chamar esse feixe, esse conjunto de folhas e o fruto de lulav. Bem, a Torá não explica explicitamente a razão do lulav.
Agora, no primeiro dia, o lulav será movido diante do Eterno. Bem, o judaísmo rabínico tem muitas explicações que estão baseadas nessa tradição, mas só que nem tudo é baseado na Torá. Então eles se baseiam no Talmud, até mesmo na Kabbalah e algumas tradições regionais. Lembramos que o povo de Israel, ele se espalhou por todas as partes do mundo. E muitas vezes a cultura de onde aquela comunidade mora influencia também algumas tradições. Então, podemos encontrar algumas variações. Bem, o importante é, nós não precisamos nos ater explicitamente a essas tradições porque elas não são exatamente fundamentadas na Torá. Mas o que está na Torá, isso nós temos que fazer. Bom, agora o contexto messiânico nos dá outras coisas em que nós podemos levar em consideração. Nós temos outra maneira, outro foco que nós vemos estas coisas. Por quê? Porque nós temos o Ruach, o Espírito de Deus. E ele pode nos dar uma assessoria muito melhor para enquadrarmos certas compreensões dentro da própria Torá. Como eu disse, não há uma explicação para certas coisas. Apenas diz, faça assim. Mas o Eterno não faz nada sem sentido, sem motivo, sem propósito. Bem, primeiramente, nós temos que lembrar que o aspecto agrícola da festa, ou seja, o final das colheitas, nos remete à provisão que o Eterno nos garante como Deus provedor de nossas necessidades físicas. Ou seja, o Eterno diz que vocês vão começar a celebrar esta festa a partir do momento que tiverem as suas primeiras colheitas. Obviamente que isso já estava se remetendo ao futuro, porque quando Moshe transmitiu isso para o povo hebreu, eles ainda não tinham ocupado a terra, ainda não estavam em Canaã, ainda não tinham plantação, ainda comiam o maná diariamente. Mas já ficou definido, assim que vocês plantarem, haverá colheita, e quando terminar o período da colheita, vocês celebrarão uma festa ao Eterno. É assim que devemos entender. Nesse contexto, então, nós vamos entender o quê? Que nós temos que ser gratos em termos de reconhecimento da provisão do Eterno para a nossa vida. Então, quando celebramos, nós temos que demonstrar nossa gratidão ao nosso Deus. Então, esse aspecto de Sukkot ser uma época de associação a questões agrícolas, nós vamos lembrar que Ele nos provê de tudo que nós necessitamos. É Ele que nos provê dos alimentos do dia a dia, Ele que nos provê da segurança necessária, do teto que nós temos na nossa cabeça. Isso é tudo a provisão do Eterno. E é uma oportunidade muito boa de demonstrarmos a Ele a nossa gratidão. O segundo aspecto, nós vemos que no texto de Levítico 23, diz que o lulav deve ser usado para celebrar na presença de Adonai. Bom, nós, como disse, não temos uma explicação específica no texto. A tradição judaica explica isso de várias formas. Dizem que cada um dos elementos, cada uma das espécies representa um tipo de judeu, mas isso é uma interpretação, remete à criatividade de alguns rabinos, porque isso não tem fundamento nas Escrituras. Ainda que no aspecto filosófico pode até encontrarmos paralelos, tá? Não é uma coisa problemática que contraria a Torá, mas ele analisa apenas um aspecto, mostra cada tipo de judeu. O judeu que tem perfume, tem sabor, é um tipo, tem perfume, mas não tem sabor, é outro, tem sabor, mas não tem perfume. Cada um diz uma coisa. Mas o que nós podemos analisar disto? Talvez temos também a liberdade de podermos analisar de outra maneira. Nós podemos mostrar que o feixe, que tem a folha de palmeira, o ramo do chorão, né? Tem ali também um galho de árvore cheio de folhas e, juntamente com a fruta cítrica, bem, nos diz que
mostra a abundância vegetal. Está em plena primavera em Israel. E a vida na terra de Israel está aflorando, está crescendo ali. Então nós podemos associar a vida que nosso Deus sempre renova em nós, a esta celebração. É uma maneira que podemos também ter liberdade para associar. Já o fato de fazer a sucá, ou seja, a tenda, né, nos remete a outras considerações, como associarmos a construção de uma habitação rústica e frágil, como essa usada no deserto, a nossa própria constituição, do jeito que nós somos. Nós somos habitantes de um corpo frágil e provisório. Nós somos habitantes deste corpo, certo? Esse corpo está para nosso uso durante um tempo apenas, nós vamos descartá-lo. Esse corpo não vai durar eternamente. Ele se deteriora com o tempo. Nós sabemos muito bem que cada ano que passa, ele não é mais aquilo que era antes. Nós sabemos disto. Então, nosso corpo é relativamente frágil. E todos sabemos que um dia vamos deixá-lo. Isso é a morte física. Quando o nosso espírito sair desse corpo, esse corpo é morto e vai voltar ao pó de onde ele veio. Então, são coisas que nós temos que lembrar. A sucá nos remete a essa característica nossa que não podemos esquecer. Tem tanta gente tão preocupada com o seu corpo, faz questão de se olhar na aparência para ver se os homens querem ver os músculos saltando, ficam diante do espelho, alguns, né? Ficam fazendo as poses para saber se os músculos estão grandes, exercitam, e se preocupam com a aparência. As mulheres, não precisamos nem falar muito, gostam muito da aparência. Não estou dizendo que isso está errado, mas a questão é o quanto se valoriza isto. Porque com o passar dos anos, o que acontece com aquele campeão mundial de musculação e tal, aquele que ficou Mister alguma coisa, Mister Mundo, quando ele fica velho, tudo aquilo começa a murchar. Aquelas forças toda que ele tinha, que ele levantava tantos quilos de peso, daqui a pouco já não consegue mal se levantar. Daqui a pouco toda aquela aparência se foi. As mulheres que estavam tão vaidosas da sua aparência, daqui a pouco estão todas preocupadas com as ruguinhas que começam a aparecer, com as coisas que começam a já murchar como não era antes, e aquela postura já não se consegue. Mas tudo isso por quê? Porque o nosso corpo é uma sucá temporária. E o que vai acontecer? Daqui a pouco tudo isso vira pó. Toda aquela aparência vira pó. Então, tudo bem, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar, sim, da nossa aparência, vivemos em sociedade, mas vamos ver o grau de atenção que nós damos para isso. Não podemos exagerar, porque será desperdício de tempo. Então, a nossa constituição é essa. Habitamos corpo frágil, provisório, e um dia deixaremos para termos uma habitação permanente. Não é que vamos perder o corpo, nós vamos trocar de corpo. Porque esse corpo que é mortal, que é feito de pó, será substituído por um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo incorruptível e imortal. Então, nós não temos perda nenhuma. Vamos trocar uma coisa velha por uma coisa nova. Então, nós devemos lembrar disto. Lembramos também, outro aspecto desta celebração, que Yeshua tabernaculou. O verbo, a palavra grega usada no texto de João, capítulo 1, diz assim, que Yeshua tabernaculou entre nós. Essa palavra mais correta, o sentido da palavra utilizada ali. Significa que ele acampou, ele habitou temporariamente. Está em João 1, verso 14. Então, a palavra essa palavra já existia, a palavra significa Yeshua, a palavra, ele já era pré-existente, ele se tornou carne, tabernaculando, habitando um corpo provisório,
que depois ele deixou quando partiu, para nos aguardar, esperando que nós nos encontraremos com ele também, não com este corpo, também com o corpo transformado. Bem, então esse é um aspecto interessante sobre o tabernáculo. Yeshua, ele fez, se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos esperança. Se ele não tivesse assumido esse corpo frágil e mortal, nós não poderíamos esperar que houvesse redenção para nós, porque o Eterno estabeleceu que fosse assim. E o que eu acho interessante é que alguns estudiosos têm associado a época de Sukkot ao nascimento de Yeshua. Bem, já vi algumas pessoas que acreditam que seja assim. Eu mesmo não seria tão assertivo nessa afirmação. Como garantir que foi exatamente na festa de Sukkot? Contudo, eu tenho convicção de que foi neste 7º mês. Isso eu tenho convicção. Se foi no começo, no meio, no fim do mês, eu não sei. Porém, eu tenho convicção que é no 7º mês. Há pessoas que têm outras ideias, respeito, mas a minha opção é esta. Por quê? Vamos analisar a questão de época em que Yeshua foi gerado dentro de Miriam. Bom, em Lucas, capítulo 1, verso 5, diz assim: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Bem, ele está se referindo a Zacarias, que estava na função de sumo sacerdote. Nós vamos ver que ele pertencia a uma ordem, uma turma. Já vamos explicar por quê. Então, esse homem foi o pai de Yohanan, de João Batista, o imersor. Então, primeiramente, ele era realmente da origem descendente de Arão. Vamos ver, então. Ele é da turma de Abias. Lá em Crônicas, capítulo 24 e verso 10, há uma explicação da organização que o rei Davi fez com o serviço dos sacerdotes. Então, foi feito da seguinte maneira: 24 sacerdotes participariam de uma, vamos chamar assim, de uma escala de serviço. Então, cada 2 sacerdotes trabalhariam no serviço do templo, fazia o serviço no começo no tabernáculo e depois no templo, cada 2 sacerdotes durante um mês. Então, como nós temos 12 meses, então nós temos 24 turmas de sacerdotes que iriam exercer a função de Cohen Hagadol, sumo sacerdote. Bem, aí nessa lista nós vemos que Abias era da 8ª turma, 8º grupo. Então, era 7º e 8º. As 2 turmas que ficariam nesse grupo. Se era 8ª, significava, ou seja, 8 pessoas, 2 por mês, então nós temos 4 meses. Então, dessa maneira, se Abias era da 8ª turma, então o serviço dele seria no 4º mês, que era o mês de Tamuz. Então, aproximadamente o mês de julho. Sabemos que isso é variável. Nesta época, exatamente nesta época, no 4º mês, durante o mês de Tamuz, também não sabemos o dia, Yohanan foi concebido, conforme encontramos em Lucas, capítulo 1, verso 24. Bem, lá para o verso 26, Lucas 1, 26, diz assim: ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Netzeret, ou Nazaré. Pegando o texto, todo o contexto, nós vemos que tratava já do nascimento de João, aliás, de como ele foi gerado. 6 meses em que João estava em desenvolvimento dentro de sua mãe, Gabriel visitou Miriam, ou Maria. Então, lá em Netzeret, lá em Nazaré,
quando João tinha 6 meses de gestação, Yeshua foi gerado no interior de Miriam, com todos os detalhes que nós já sabemos. Bem, a concepção de Yeshua foi no mês de Tevet. O mês de Tevet fica aproximadamente em janeiro, certo? Então nós vemos aqui, seriam 10 meses desde o início do ano bíblico, desde Nissan. Então, seria mais ou menos no 10º mês, no mês de janeiro. Bem, vamos analisar isto. Em janeiro, o Tevet, Yeshua foi gerado. Quanto tempo? Ele não nasceu prematuro. Mais 9 meses. Então, de janeiro mais 9 meses, vamos ver o raciocínio. Chegamos na época de setembro. Setembro é justamente a época que nós temos da celebração de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Bem, todo esse mês, certo? Todo esse mês. Então, o mês de Tishrei, ou Tishrei, esse que nós temos a seriológica, Yeshua nasceu nesta época. Que dia foi? Não sei. O dia nós não temos nenhuma informação. Porém, nós podemos saber a época. Somente não há como saber o dia exato. Então é bem significativo, baseado nestas informações. Um cálculo preciso, matemático, em função daquilo que está registrado na Torá. Tem pessoas que usam outros critérios para calcular outras épocas. Bem, eu prefiro essa referência, eu aceitei essa referência. Ou seja, não significa então que nós temos que celebrar o natalício de Yeshua no mês de setembro. Não estou dizendo isso. Não há nenhuma instrução na Torá, Yeshua nunca falou nada sobre isso, mas tem certeza que não é para celebrarmos em dezembro. Bem, essas informações que nós temos a respeito de Sukkot. Então, eu desejo que cada um faça a sua parte participando, depois daremos as instruções como faremos aqui na Beit Mashiach, já que não poderemos fazer a tradicional celebração física aqui na congregação, mas que cada um dos irmãos da Beit Mashiach possa se dispor a celebrar junto conosco, que nós todos possamos realmente ter uma identificação com isto, que esta celebração fale ao coração de cada um dos irmãos. Isso seja realmente algo muito importante. Então, Hag Sameach para todos os irmãos, que seja realmente algo muito especial e importante na vida de cada um. Shalom e até o nosso próximo encontro.